Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui é o professor Matheus. Vamos hoje para mais um vídeo e a matéria de hoje vai ser gases, tá? Um gás, né, como a gente sabe, é um estado da matéria, certo? A gente pode ter um estado sólido, um estado líquido ou um estado gasoso. Então, quando a gente vai falar de um gás, a gente vai estar estudando os fenômenos, né, que acontecem com esse estado da matéria. Qual que é a diferença de um gás para um líquido ou para um estado sólido, certo? Um gás ele tem a característica que é de se expandir por todo o ambiente onde ele está confinado. Então, por exemplo, se você pega um gás e confina ele em um recipiente de um volumezinho pequeno, ele vai ocupar aquele ambiente. Agora, se você pega esse mesmo gás e coloca num recipiente maior, esse gás ele vai se expandir e também vai ocupar aquele recipiente. Então isso é uma característica única dos gases, o que faz com que eles possam ter a capacidade de expansão e compressão. A partir dessa relação, a gente vai começar a ver que existem algumas consequências quando a gente comprime ou quando a gente expande um gás, né? A primeira delas é que quando a gente comprime um gás, a gente está fazendo uma compressão, logo uma compressão vai estar aumentando a pressão, certo? Nós estamos comprimindo, nós estamos aumentando a pressão. Quando a gente expande um gás, né, uma expansão livre, a gente vai estar diminuindo essa pressão. E aí, a partir disso, a gente vai ver que ao aumentar a pressão, certo? A gente tem consequências em outras coisas, como temperatura, como volume, certo? Imagina que se você faz uma compressão, né? Você parte de uma coisa assim e comprime esse gás, o que acontece com o seu volume? Seu volume diminui, né? Seu volume diminui. E se você faz uma expansão, seu volume aumenta. Beleza, eu estou falando aqui de um modo geral, mas a gente vai ver isso certinho, passo a passo, como que acontece, só para a gente introduzir o assunto. Antes de tudo, antes de todas essas coisas que eu falei, a gente precisa definir uma coisa, que é, tudo isso que eu estou falando é válido, tá? Para quando a gente tem um gás ideal, tá? Um gás ideal ou um gás perfeito. O que é um gás ideal? Eu botei aqui uma citação que é, um gás ideal é aquele que se desconsidera qualquer interação química entre suas moléculas. Ou seja, as moléculas de um gás ideal, elas não interagem entre si, certo? Então, se esse gás ele não interage entre si, né, entre as próprias moléculas, ele só vai interagir o quê? Com o meio exterior. Ele não tem nenhum tipo de reação com ele mesmo. Então, você não tem nenhum tipo de perda, nenhum tipo de ganho ou perda de energia, né? Não existe força entre aquelas moléculas. Então, é uma situação ideal. Um gás ele pode se comportar como um gás ideal? Pode, tá? Ou chegar bem próximo disso. É sempre que acontece? Não. Mas, para estudos, né, a gente sempre considera como sendo um gás ideal. Tranquilo? Beleza, primeira coisa. A segunda coisa, que eu já introduzi aqui um pouco, que é sobre as variáveis de estado. Eu falei de pressão, falei de volume e faltou uma, que foi a temperatura. Então, as três variáveis de estado, né? O que são variáveis de estado? São as três variáveis, as três grandezas que eu vou usar para analisar como que aquele gás está se comportando, beleza? Então, quais são essas três? Vão ser pressão, que é representado pela letra P, temperatura, que é representado pela letra T, e volume, que é representado pela letra V. Então, com essas três características, eu consigo descrever como que um gás se comporta em uma determinada situação, certo? E a gente vai ver que a gente vai sempre analisar dois casos. Então, eu tinha um gás em um determinado ponto e aconteceu alguma coisa e ele veio para um determinado ponto B. Então, de A para B, o que aconteceu com esse gás? A temperatura dele aumentou ou diminuiu? A pressão dele aumentou ou diminuiu? O volume dele aumentou ou diminuiu? Beleza? E aí, se o volume aumenta, o que acontece com a pressão? Se a pressão aumenta, o que acontece com a temperatura? Né? É isso que a gente vai analisar. E aí, como eu estava falando no começo, para introduzir o assunto, se a gente comprime um gás, né, a gente está aumentando a pressão. E aí, se eu comprimo um gás, eu aumento a pressão
e faço o que com o volume? Diminuo o volume, não é? Então aí a gente já vê que pressão e volume são inversamente proporcionais. E a temperatura? A gente percebe, né, fazendo experimentos, que se eu comprimo um gás ou se eu aumento a temperatura desse gás, pego esse recipiente desse gás e esquento, né, a gente vai ver que a temperatura, se eu aumento a temperatura, a pressão do gás também aumenta. Então, se eu aumento a temperatura e a pressão aumenta, elas são diretamente proporcionais. Então, a gente já viu que pressão e volume são inversamente proporcionais, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Para isso ficar mais claro, para isso ficar mais definido, a gente tem o que a gente chama de equação geral dos gases, tá? Que é essa equação aqui, ó. P1V1T1 é igual a P0V0 T0. Então, esse aqui é o meu estado 1, esse aqui é o meu estado 0. Essa formulazinha aqui, para quem já viu em algum lugar, é muito conhecida como Pivot-Povotó, tá? Para a gente poder gravar a fórmula, ó. Pivot-Povotó, beleza? Para a gente poder gravar essa formulazinha que é facinha. Então, é pressão, volume, temperatura, pressão, volume, temperatura. Estado 1, estado 2. Isso aqui vai se manter o quê? Constante. Por quê? Como eu falei que quando eu aumento uma variável, diminui outra, ou como eu diminuo uma variável, aumenta outra, né? Isso faz com que todo o meu sistema permaneça com uma constante, seja uma constante. Então, todas essas variáveis em um determinado estado tem que ser igual a todas essas variáveis em outro estado. É isso que essa fórmula representa. Essa fórmula se chama equação geral dos gases, tá? E aí, a gente começa a ver o que pode acontecer de um estado para o outro. Para um estado para o outro eu posso aumentar a temperatura, ou de um estado para o outro eu posso aumentar a pressão, ou de um estado para o outro eu posso aumentar o volume. Mas será que os três aumentam? Será que tudo aumenta? Ou será que tem alguns casos que uma dessas coisas permanece constante, tá? É nesse ponto que a gente vai chegar agora. A gente tem aqui o que a gente chama de transformações gasosas. O que são transformações gasosas? São mudanças de estado, né? Eu estou indo de um estado para outro estado, só que eu vou manter, né, uma dessas características como constante. Então, eu posso mexer na temperatura e no volume, mas a pressão mantém constante. E aí, o que acontece se eu faço uma transformação de um estado para o outro e a minha pressão se mantém constante? Olha só, vamos olhar para essa fórmula aqui. Se a pressão se mantém constante, né? Se a pressão se mantém constante aqui, P1 tem que ser igual a P0, né? Para se manter constante, elas têm que ser iguais. Se esse P1 for igual a esse P0, eu posso, cortar isso aqui. E aí, o que sobraria? Sobraria só V1, T1, V0, T0. Então, se eu tiver uma transformação onde a pressão é constante, pré-constante, o que sobra da minha fórmula? Sobra V1, T1, V0, T0. Entendi. Então, qual é o nome dessa transformação? Essa transformação é uma transformação isobárica, tá? Uma coisa isobárica, né? Iso é um prefixo que significa igual, tá? Então, iso igual, bárica, pressão. Pressão igual, isobárica. Então, a pressão se mantém igual, se mantém constante. O que sobra? Sobra isso aqui, tá? Então, eu reduzo essa fórmula para essa formulazinha menor. Só tem esse caso? Não. Eu posso ter volume constante também. E aí, agora, quando eu tenho volume constante, o que é igual? É o meu volume. Então, se V1 for igual a V0, eu corto V0, o que sobra? P1, T1, P0, T0. E aí, novamente, se o volume é constante, eu vou ter uma transformação isocórica. Iso de igual e córica de volume, tá? Por último, a gente tem uma transformação isotérmica, que essa aqui é mais fácil, né? Isotérmica, a gente já está acostumado com essa palavrinha térmica. A gente sabe que térmica vem de pressão,
Opa, térmica vem de temperatura, né? Então, se térmica vem de temperatura, iso eu já sei que é igual desses dois. Iso igual temperatura, térmica a temperatura. Então, o que é igual é a temperatura. Se essa temperatura aqui foi igual a essa, ó, cortei. O que sobrou? Sobrou só o que está aqui em cima. P1V1, P0, V0. Beleza? Então, esses são os três tipos de transformações que eu posso ter em um gás ideal. Isobárica, isocórica ou isotérmica. Isobárica, pressão constante. Isocórica, volume constante. Isotérmica, temperatura constante. Pô, professor, mas aí você quer acabar comigo, né? 3 formas para eu gravar, mais outras que vão vir, é muita forma, eu não consigo gravar. Calma. Olha só, você não precisa gravar essas fórmulas aqui, tá? Basta você gravar qual? Essa fórmula aqui. Se você souber a fórmula geral, você consegue vir para o caso específico. Ué, eu tenho a fórmula geral, essa aqui eu gravei, beleza. E se eu tiver uma transformação isocórica? Opa, isocórica, volume constante. Então eu sei que só eu tirar o V. Beleza. E isotérmica? Isotérmica é temperatura constante, né? Então é só eu tirar o T. Então o que eu sugiro que vocês façam? Gravem a fórmula geral e só substituam para os casos específicos quando você tiver essas transformações. Beleza? Tranquilo. Para a gente fechar, a gente vai ver aqui, ó, a equação de Clapeyron, tá? A equação de Clapeyron é uma continuação dessa fórmula aqui, só que agora ela vai relacionar essas grandezas com uma constante, tá? Essa constante é esse R aqui, ó. Esse R aqui é o que a gente chama de constante universal dos gases, tá? E aí, ele tem 2 valores, tá? Eu posso ter 2 valores para esse R. Por que eu posso ter 2 valores? Porque, dependendo das minhas unidades aqui, tá? Eu vou ter um valor e vou ter outro valor. Então, vamos lá, por parte. Primeiro, quando a gente fala de unidades, né? A gente tem o sistema internacional, certo? Que tem as unidades padrões. Então, por exemplo, qual que é a unidade padrão de pressão? É Pascal. Qual a unidade padrão de volume? Metro cúbico. Unidade padrão de temperatura? Kelvin. Show. Se você usar essas unidades padrões, né, você vai usar o R com o valor de baixo, ó, de 8,31, tá? Por quê? Vou até botar aqui, ó, padrão SI. Por quê? Porque o R de baixo, ele também usa a unidade padrão do SI, que é joules. Ó, joules dividido por mol vezes Kelvin. Tudo padrão do SI. Show de bola. E a de cima? A de cima você vai perceber que ele está usando litro e ATM. Litro é a unidade de volume. ATM é a unidade de pressão. Só que não são unidades do SI. Então, quando você usar litro e ATM, tá? Você não pode usar esse valor aqui de baixo, porque esse valor aqui de baixo é para unidades do SI. Então, quando você tiver com litro ou ATM, você vai ter que usar esse valor aqui, ó, de cima, 0,082, tá bom? Então, a constante universal dos gases, ela pode ter esses 2 valores, dependendo de quem? Dependendo das unidades que você tiver. Se tiver padrão do SI, metro cúbico e Pascal, usa de baixo, padrão do SI. Se não tiver padrão do SI, usa de cima, 0,082. Professor, e esse N ali no meio que está perdido? Esse N aqui, ó, é o número de mols, tá? Número de mols. O que é o número de mols? O número de mols é a massa, tá? Massa sobre a massa molar do gás. Então, é a massa do gás dividido pela massa molar daquele gás. E aí, a massa molar, cada gás vai ter uma massa molar, tá bom? Então, fechamos aqui essa parte de gás, essa introdução, né, sobre gás. A gente vai ter mais algumas aulas sobre isso,
para a gente explicar melhor outros assuntos. Mas por hoje é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado, um abraço.